E com 2 gravadores cassete fazendo ping-pong, a gente gravou todo o repertório da RPM. Então, a elaboração das músicas ficou muito em cima dessa parte eletrônica. O Nando já entrou com tudo pronto. As músicas estavam prontas. Muita gente sabe, eu comecei a trabalhar com o Luiz, eu tinha 16 anos. Então eu praticamente, não tem muita coisa dentro da minha vida que não tenha sido com ele envolvido num projeto qualquer, numa banda. E dos 16, desde os 21, a gente está no RPM. Em 78, eu tinha 16 anos, eu voltei para São Paulo e fui assistir um ensaio de um amigo meu. E nesse ensaio estava o Schiavon. A gente se deu muito bem ali, começamos a conversar e começamos a trabalhar juntos. Então, eu e o Schiavon, antes do RPM, tivemos 4 anos de uma banda de rock progressivo que nos deu muito trabalho e, enfim, investimento e tal. Então, havia já toda uma base, quer dizer, quando o RPM aconteceu, a gente já tinha passado por muito tempo de ralação e tal, de ensaios, de investimento em grana mesmo, em equipamento. A dupla Schiavon, Paulo Ricardo, eu acho que pode ser o Lennon-McCartney brasileiro, né? Porque eles se completavam tanto em todas as canções, um puxava para um lado, outro puxa para o outro, e essa química você não escolhe, né? É uma coisa que acontece naturalmente. Eu acho que foi uma parceria importantíssima para você botar o teclado no rock nacional de uma maneira diferente, não era só uma coisa para tapar buraco. Abordar navios mercantes, invadir, pilhar, tomar o que é nosso. Seu corpo é fruto proibido, barato, introvertido, como eu. É a pura petição, deixo apenas meu olhar 43. Meio de lado, já saindo, indo embora, me despedindo. Revoluções por Minuto, a história do álbum com os maiores sucessos do RPM. Vamos dividir essa história em 4 partes. Neste capítulo falaremos sobre a formação da banda e o trabalho de composição das músicas. No segundo capítulo falaremos sobre a gravação das demos, e como surgiu o contrato com a primeira gravadora. No terceiro capítulo falaremos sobre o lançamento do álbum Revoluções por Minuto em 1985. E no último capítulo, falaremos sobre as músicas desse trabalho, numa espécie de faixa a faixa. As informações para a elaboração desses vídeos baseiam-se nas entrevistas que os integrantes da banda realizaram ao longo dos anos, e obviamente no livro Revelações por Minuto de Marcelo Leites de Moraes publicado em 2007, que serve de referência para os vídeos aqui postados. Para quem quiser adquirir o livro que conta a história da banda, pode entrar no link que a gente deixa nos comentários. O Revelações por Minuto do Marcelo Leite, que é um puta livro legal. Você que é fã, quer saber as histórias de verdade da Revolução, leia a biografia Revelações por Minuto. Mas antes de contar essa história, pedimos que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Sua ajuda nos permite fazer com que o YouTube continue exibindo nossos vídeos para mais pessoas, e você nos ajuda a continuar gerando vídeos sobre o RPM, uma das maiores bandas de rock nacional. A grande maioria dos usuários recorrentes do canal não são inscritos, por isso pedimos que nos ajude com sua inscrição. Ativamos a opção Seja Membro para quem desejar colaborar com esse projeto e acessar material exclusivo do canal. RPM é uma banda formada por Luiz Schiavon e Paulo Ricardo em 1983, quando começaram a trabalhar nas composições da banda, que fariam parte do primeiro álbum de 1985. Para falar dessa história temos que voltar no tempo, ao final dos anos 70, quando Paulo e Luiz se conheceram e começaram a trabalhar juntos. Foi nessa época que eu conheci o Paulo. Ele namorava uma menina que morava em frente ao lugar onde a gente ensaiava, tá, onde o Paulo apareceu no ensaio também. Na época ele estava mudando de Brasília para cá. Primeira vez que eu tava com 16 anos, vi uma banda séria mesmo, bacana, todo mundo, banda completa, todo mundo tocando bem. 2 andares, um órgão, Saema, uma coisa imponente. O cara tocava mesmo, formado em piano clássico, 12 anos. E eles começaram a ter uma discussão, né? Uma discussão sobre os rumos da banda. Não existe rock brasileiro bom. Cara, ele faz letra. Pergunta pra ele se existe. É comigo? É com você mesmo, meu. Fala aí. Olha, cara, eu me amarro em música em português, sabe? Eu acho que é uma língua com uma sonoridade tão bacana que já serviu pra fazer tantas canções. Naquele momento, para minha surpresa e constrangimento, eles terminaram a banda. Começamos a conversar sobre música e a partir daí nunca paramos de trabalhar.
Antes do RPM criaram uma banda de rock progressivo chamada Aura. Apesar de passarem muitos meses trabalhando em estúdio, nunca lançaram nenhum trabalho e não realizaram nenhum show. Em 80 a gente começa a ensaiar e monta uma banda de rock progressivo chamada Aura. O Aura foi uma banda de estúdio só, a gente nunca se apresentou, mas foi legal para a formação. Foi quando o Paulo começou a tocar baixo, inclusive. Paulo Ricardo ainda buscava um rumo para sua vida, e seu trabalho como crítico musical lhe permitiu morar 6 meses em Londres. Como contam os dois protagonistas, durante a estadia de Paulo Ricardo em Londres, os dois jovens formataram por carta qual seria a banda que criariam algum tempo depois. Então, eu estava desiludido depois de 4 anos com essa banda com o Schiavon que não dava em nada e fui para Londres trabalhar como correspondente para Som 3, justamente. Nesse momento que eu vou para Londres como correspondente da Som 3 e fico lá uns 6 meses. Nesse período que o Paulo estava em Londres, a gente ficou se correspondendo e começamos a desenhar um ponto que seria legal para trabalhar junto de novo. Quando eu volto no final do ano de 83, a gente começa a compor o material do RPM. E a gente começou a se corresponder, e nessa época aí desenhamos mais ou menos o que seria o RPM por carta. Assistia um show do não sei quem, mandava carta, chegava aqui 15 dias depois. Aí eu escrevi, legal, não sei o que tal, o que você acha disso assim, porque eu vi um show de não sei quem também, acho que teve isso errado, teve isso legal, a gente podia usar esse tipo de roupa assim que eu vi outro dia, tal, 15 dias para ir. Então deve ter umas 10, 12 cartas de ida e volta, onde se você ler, você vai ver desenhado o que era o projeto do que viria a ser o RPM. Então aí que eu considero a fundação da banda. Quando ele voltou de Londres, a gente falou, bom, legal, a teoria tá linda, vamos fazer? Aí que a gente começou a trabalhar no RPM. A gente, a princípio, pensou em fazer um duo, tipo Eurythmics. Bateria eletrônica, teclado e voz. Mas não daria para colocar isso na estrada, então a gente decidiu formar uma banda tradicional. Uma coisa que é importante deixar claro, quem conhece a história da banda sabe que o RPM foi fruto do trabalho de 2 pessoas, que por muito tempo trabalharam juntos, no que viria a ser o projeto RPM e suas composições. Quando Fernando Deluc e depois Paulo Pagni entraram na banda, todo o trabalho já estava feito. Todas as composições do primeiro álbum são assinadas por Paulo Ricardo e Schiavon, Olhar 43, Rádio Pirata, Louras Geladas, A Cruz e a Espada, Revoluções por Minuto, Juvenilha, entre muitas outras. A única música que também inclui Deluc como compositor é Sob a Luz do Sol, música criada pelos líderes da banda, mas eles decidiram incluir o guitarrista, devido a um riff de guitarra adicionado por ele. Isso está detalhado no livro da banda. Se você ver algumas entrevistas dadas pelo guitarrista, ele sempre fala dessa música, devido à sua participação na composição, mas na realidade a colaboração dele na música foi mínima. Gostaram do riff e resolveram adicioná-la na composição. Lá no início da RPM, voltando ao início da carreira da RPM, tem uma canção que marcou aquela fase, que é o Sob a Luz do Sol. Paulo chegou e fez isso, né? Quero das horas escuras, cumplicidade em qualquer loucura. E o Luiz fez. E eu fiz. E o batera. Na hora, tem a gente conversar sobre isso, tá? Foi um negócio de louco. E virou Sob a Luz do Sol, muito graças ao arranjo, né? Então essa música ela tem. Assim, eu tenho um carinho enorme por essa canção, sabe? Sou autor dela, né? Sob a Luz do Sol é boa música, mas não foi um dos maiores sucessos do grupo. Esta análise não pretende desmerecer os demais integrantes, mas é importante deixar claro que o sucesso do grupo se deveu ao trabalho conjunto de Paulo Ricardo e Luiz Schiavon, que também foram quem conduziram os destinos da banda ao longo de sua existência, definindo o repertório, negociando com as gravadoras e tomando as decisões importantes. Ao contrário de outras bandas, aqui existem níveis de importância dentro do grupo. É claro que Deluc e Pagni deram sua contribuição para a banda, mas embora possa parecer injusto, Paulo Ricardo e Schiavon sempre foram os membros mais importantes. E também é possível que com outro baterista e outro guitarrista a banda pudesse ter alcançado o sucesso da mesma forma. Luiz Schiavon e Paulo Ricardo são considerados uma das maiores parcerias do rock nacional. Mas a pergunta é, como foi que depois de uma tentativa fracassada como a da banda Aura, eles decidiram criar o RPM? Recém-chegados de Londres em 1983, Paulo Ricardo e Luiz Schiavon começaram a trabalhar juntos no quarto da casa do Luiz, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. 2, 3 vezes por semana eu ia para casa dele e começamos a compor. No primeiro a gente montava essa base e ele ficava elucubrando letra.
Pô, isso aqui, essa rima, você faz coisa melhor, velho. Será? E eu sou um cara muito chato, sou muito crítico, comigo, inclusive, assim. E ele fazia a mesma coisa com a música também. Não sei, Luiz. Você consegue tirar um som muito melhor do que esse. Será? E ficava um cutucando o outro e a gente acabava produzindo pensando no que o outro ia falar, entendeu? Para não tomar tiro do amigo. Nos chamávamos de SA, Sociedade Anônima, porque éramos dois. O curioso da parceria era a mãe de Luiz, que era filho único. Apesar de apoiar o lado musical do filho, ficava apreensiva com a entrada dele numa banda de rock, já que Luiz tinha uma promissora carreira de arquiteto e pianista clássico. Paulo Ricardo relembra com muito carinho de um comentário dela: "Você fica levando meu filho para este caminho de música. Eu não quero. Ele é arquiteto." Ao que Paulo Ricardo respondeu: "A senhora vai ver, um dia ainda vai ter uns discos de ouro na parede. Fique tranquila." O Luiz tinha montado toda a estrutura, as sequências, a pegada de Revoluções por Minuto, e eu já tinha vindo com Louras Geladas. Este foi o início de um esforço conjunto que duraria muitos anos. Apesar das idas e vindas, a parceria de Paulo Ricardo e Luiz Schiavon ficaria marcada na história do rock nacional. Na época, a camaradagem era moeda de troca. Como Luiz fazia alguns trabalhos nos mais diversos estúdios, um conhecido conseguiu um horário no fim de semana para que gravassem uma fita demo. Gravaram então as músicas A Cruz e a Espada, Olhar 43 e Louras Geladas. Nessa primeira fita, A Cruz e a Espada chamava-se Quatro Ruas, Olhar 43, continha apenas parte da letra, e Louras Geladas tinha uma letra diferente da final. A princípio seria uma dupla, com Paulo Ricardo nos vocais e Luiz Schiavon que ficaria encarregado de toda a parte musical. A gente, a princípio, pensou em fazer um duo, tipo Eurythmics. Bateria eletrônica, teclado e voz. A banda se chamaria SA, Sociedade Anônima. Na realidade, adotamos esse nome, com iniciais, até que aparecesse outro melhor, lembra Luiz. Assim Paulo Ricardo e Luiz Schiavon trabalharam juntos durante meses no repertório do que seria seu álbum. Algumas bandas de rock já começavam a fazer sucesso, a banda Blitz em 1982 com sua música Você Não Soube Me Amar, algum tempo depois Ultraje a Rigor com seu grande sucesso Inútil e outras bandas que começavam a aparecer. Cientes de todo esse movimento que começava a tomar forma, os dois jovens continuaram trabalhando, mas chegaram à conclusão de que para levarem adiante esse projeto deveriam formar uma banda tradicional, com guitarrista, baterista e baixista. Em março de 1984, um amigo de Paulo Ricardo indicou o Moreno Júnior, um baterista de apenas 15 anos, mas que tinha uma bateria, o que, naquela época, era meio caminho andado. Quanto ao guitarrista, conversaram com outras pessoas, até com Guto Marialva, que já havia tocado com Paulo, mas havia um problema que poderia inviabilizar a participação numa banda. Marialva era engenheiro, trabalhava no IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, e não queria trocar o certo pelo duvidoso. O guitarrista foi ideia e lembrança de Luiz Schiavon. Ele comentou com Paulo Ricardo que conhecia um guitarrista que havia tocado com ele no trabalho solo de Meist. Durante essa época eu estava trabalhando com a Meist, também que era da Gangue 90. Tinha acabado de sair da gangue, estava fazendo um trabalho solo. E eu conheci o Nando lá. E ele me deu um cassete, cara, que tinha umas 3 músicas, tipo Olhar 43, A Cruz da Espada, né? Quando eu ouvi aquilo, eu falei, meu, isso aqui vai direto pro topo. Mas ainda era necessário um baixista. Não encontraram, e Paulo Ricardo assumiu a função, até porque mais da metade das composições eram instrumentais. Depois das aulas no AMA e algumas outras de violão clássico no curso de Brasília, Paulo teve algumas aulas com Lee Marcucci, que tinha tocado com Rita Lee no Tutti Frutti e fazia parte da banda Rádio Táxi. Com essa formação, a banda começou a ensaiar as músicas compostas por Paulo Ricardo em Londres e as outras que havia composto com Luiz após seu retorno da Europa. No primeiro ensaio, a primeira música tocada foi Revoluções por Minuto. A química da banda parecia incrível, segundo seus integrantes. E a gente conseguiu um carinha que tinha 16 anos, chamado Moreno Júnior. Cara muito talentoso, muita gente boa, e a gente finalmente conseguiu
ter uma banda que desde o primeiro ensaio foi foda. Chegou, plugou, tocou e quando acabou a gente tava dando risada. A gente tocou a primeira música que foi Revoluções por Minuto. A primeira música, pau! Você fala, uau! Que é isso? O RPM ensaiava na casa de Ciro Pessoa, ex-Titãs, que havia montado outra banda, o Cabine C. RPM tinha o equipamento mas não o espaço, o equipamento ficava na casa de Ciro, num quarto previamente adaptado às condições de um estúdio. O tempo de utilização do improvisado estúdio era compartilhado entre o RPM e o Cabine C. Conseguimos ensaiar muito nessa época. Porque éramos uma banda extremamente bem ensaiada. A gente ensaiava muito. A gente passou 1 ano e meio, 2 anos ensaiando diariamente, 8 horas por dia. Faziam de 3 a 4 ensaios por semana, revezando com os ensaios da banda de Ciro Pessoa. Os 4 integrantes se dedicavam exclusivamente à banda. Segundo o que se fala no livro, eram 4 ensaios por semana. Mas havia um problema que eles tinham que resolver. O grupo não era mais uma dupla, mas sim uma banda tradicional. Então Paulo, Ricardo e Luiz Schiavon começaram a trabalhar para encontrar um nome. O nome Sociedade Anônima foi trocado, inicialmente, por 45 RPM, rotações por minuto, mas Paulo, Ricardo e Luiz resolveram alterá-lo. O número 45 foi retirado e rotações foi trocada por revoluções. O nome foi sugerido pelos jornalistas Patrícia Andrade e Vladimir Soares. O nome RPM, na verdade, veio de uma lista. Uma lista enorme. A gente estava sempre anotando. Até hoje eu anoto o nome de banda. Quando alguém comenta alguma coisa, eu falo, pô, isso aqui daria um bom nome de banda. Mas uma amiga minha, da faculdade, eu fazia jornalismo na Escola de Comunicação e Arte da USP, aí ela colocou 45 RPM na lista. Aí eu falei, isso aqui é bom. Então eu falei, vou tirar esse 45 porque ele remete a uma coisa antiga, né? Uma coisa meio Motown, quando os compactos ainda eram 45. Vamos deixar só RPM. Um jornalista do Estadão, Vladimir Soares, e eu falei com ele, achamos o nome da banda. RPM, rotações por minuto. Ele falou, por que você não coloca revoluções por minuto? Porque você tem um duplo sentido. Eu falei, Vladimir, genial. O primeiro show do RPM foi no dia 27 de maio de 1984, com Moreno Júnior na bateria e Deluque na guitarra. Foi na inauguração do Cineclube Zoom Cósmico, na Vila Madalena, em São Paulo, abrindo para as bandas Ira e Unha Encravada. Nem dava para tocar muito porque, abrindo para o Ira, se demorasse muito os caras nos matavam, lembra Luiz? A banda tocou apenas 3 músicas, uma delas foi Mundo Negro. A música não ficou muito a cara da banda e nunca foi gravada pela banda. Algum tempo depois, a atriz Tânia Alves pediu uma música para o RPM e Luiz e Paulo decidiram lhe ceder Mundo Negro. No show da Vila Madalena a reação não foi claramente entusiástica, mas ninguém vaiou. Ao contrário, todos ali mostraram respeito. Após esse início, o RPM percorreu todo o circuito underground paulistano, casas como Madame Satã, Rádio Clube e a Clash, entre outras. Mas não era fácil o underground. Com pouca estrutura, as bandas buscavam espaços para se apresentar e mostrar seus trabalhos na esperança de alguma gravadora se interessar e ser contratada. Essa foi a história da origem da banda, de como Luiz Schiavon e Paulo Ricardo criaram as composições que anos depois levariam a banda ao sucesso e de seus primeiros shows. Nos próximos capítulos contaremos como eles levaram as primeiras demos para as gravadoras e como a EMI e a CBS competiram na gravação do primeiro álbum do RPM. Se gostou do vídeo, pedimos que deixe seu like, seus comentários, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora a resenha continua nos comentários. Queremos saber se você é daqueles que acredita que se Paulo Ricardo e Luiz Schiavon tivessem continuado trabalhando dessa forma, o RPM poderia ter sido uma banda muito maior do que foi, ou que era inevitável, que o sucesso alcançado levasse a banda a um fim inevitável.